futuros e futuras canadenses, eu já estou aqui com a Paty mais uma vez para ela contar um pouquinho sobre como tem sido a experiência, né, de ter chegado recentemente ao Canadá. Ela está aqui há 2 meses e um pouquinho, já passou por um monte de coisa, continua passando, né, Paty? Porque a vida aqui não para, a gente só para de ter experiências, acho que depois de uns 10 anos da cidadania canadense. Antes disso, tudo é novidade. E vocês deixaram algumas dúvidas para ela sobre esse tema na caixinha, que ela vai também responder. Mas antes de tudo, eu queria que você contasse então um pouco dessa sua chegada aqui no Canadá. Eu ia falar no Kit no Canadá. Aqui no Canadá, que o Kit no Canadá tem dedo disso, mas tudo bem. Então, Um pouquinho. pouquinho. Então vai lá, conte tudo. Bom, para quem não sabe, eu sou irmã da Kit e eu vim da Espanha. Enquanto a Kit foi para um lado, eu fui para o outro e acabou que a gente finalmente se reencontrou aqui. Então, já esclarecendo algumas dúvidas que tinham feito nas caixinhas de pergunta, perguntando sobre o meu processo de Working Holiday Visa. A gente já falou em outras lives sobre isso, então a gente não vai abordar esse tema aqui. Eu vim para cá em outubro. E foi muito mais fácil para mim conseguir chegar aqui, tendo a Kit aqui, né? Então, facilitou todos os... Ah, ela lembra sim. Fica tranquilo que ela lembra sim. Voltando. Então, a Kit me ajudou muito com essa coisa dos aluguéis, me ajudou com muitas coisas. Então, sempre ter alguém no lugar facilita muito. Eu não sei o que eu teria feito se a Kit não tivesse aqui. Ia ter sido muito mais perrengue do que foi. Obrigada por reconhecer o meu papel importante nessa história. Não, mas assim, ainda que ela, né, tenha tido essa facilidade, né? Então, assim, a gente ainda precisou de auxílio para poder, né, encontrar a moradia, a gente ainda teve que lidar com todo o estresse do processo, a gente ainda teve que correr atrás dos móveis, a gente ainda teve que pechinchar preço, a gente ainda teve que fazer uma série de coisas, né? Então, a gente ajuda, mas a gente não faz milagre. Né? E a gente dá emprego também, né? Então, mas assim, a gente dá emprego, mas essa aí, ó, trabalha pra caramba também, eu nunca vi. Meu Deus, taurina, né, gente? Eu trabalho, vai fazer o quê? Então, vamos lá. Vamos lá, Paty. Vamos responder aqui as dúvidas que o pessoal deu aqui. Sem histórico de crédito, como alugar um imóvel na chegada? Como você fez para alugar? Alugou aqui ou já deixou para quando chegou? Então, como a gente estava falando, eu queria ter um lugar para ficar. Deu mais ou menos certo a minha estratégia. Eu queria um lugar para ficar. Eu queria ter um lugar para ficar assim que eu chegasse, para não ter que ficar incomodando outras pessoas, né? A Kit tem um quarto na casa dela? Tinha, mas é o lugar onde ela trabalha. Então eu sabia que isso ia ser um pouco incômodo. Então a gente começou a procurar apartamento assim que o meu visto foi aprovado. E procuramos, e aí eu achei uma pessoa que ajudava a procurar, mas mesmo assim eu estava procurando. Quer dizer, essa pessoa ajudava Entrar em contato para entrar em contato com o landlord, marcar a visita e tudo mais. Mas mesmo assim a gente tinha que achar o apartamento. Então a Kit fez várias visitas. Eu resolvi aplicar para um apartamento e aí eu respondo uma das dúvidas, né? Como que eu fiz? Eu resolvi, com a ajuda dessa pessoa, eu resolvi fazer uma aplicação. Não é para o apartamento que eu estou hoje. Eu ofereci 9 aluguéis adiantados e mesmo assim eles não aceitaram o meu perfil. A gente demonstrou dinheiro no banco, a gente tinha um monte de coisa para demonstrar. Eu já ia vir com emprego. Meu marido ia vir transferido, tarará, mas o cara... tecnologia, vale lembrar, né? Então, assim, o pessoal de tecnologia geralmente ganha bem, então... Exatamente. Então, o cara falou, não te aceitaram e ficou por isso mesmo. E aí, depois a gente acabou achando esse apartamento, que é o que eu tô hoje, que, para quem não sabe, é no mesmo prédio da Kit, 4 andares aí de elevador, a gente chega aqui. E aí a gente falou, cara, esse é o apartamento. E aí o cara foi muito legal com a gente ofereceu 3, eu acho, aluguéis para entrar aqui, que o primeiro e o último você sempre vai ter que pagar. Você sempre vai ter que deixar o primeiro e o último, é o normal. E aí o cara falou, se você deixar 3, eu não sei bem se ele falou você deixa 3 ou a gente decidiu deixar 3. E aí ficou 3, ficou bonito para todo mundo e assim a gente seguiu. Vale lembrar, assim, eu entrei junto também é verdade. Facilitou para esse do 3, porque a Kit resolveu, falou, se tudo der errado, eu vou alugar o apartamento para você. E aí vai... Eu tenho exatamente. Porque é aquela coisa, gente,
querendo ou não, ter alguém aqui, ter alguém fazendo esse processo, intervindo por vocês, faz uma diferença, né? Então, Tá muito, porque eles não sabem, eles falam. O cara do outro apartamento falou pra mim assim: ah, mas eu não sei se você vem mesmo. Eu não sei se você. Você tem um visto que diz que você, quando chegar na fronteira, vai conseguir entrar aqui. Será que você vem mesmo? Será que não sei o que lá? E aí o cara não aceitou a gente por causa disso. Bom, paciência. Essa história agora já foi. O perrengue fica pra vocês. Ai, que horror, Paty. Não, Eu já passei o meu, agora eu passo o perrengue pra frente. Pronto. É melhor alugar um imóvel mobiliado ou mobiliário aos poucos? Olha, eu não vi, de tudo que eu procurei, eu não vi nenhum apartamento mobiliado, tá? Todos os apartamentos que eu vi tinham a cozinha, que normalmente a cozinha vem, né? O meu apartamento teve o seu estresse com a cozinha, quem viu o perrengue sabe. A gente teve, entre aspas, né, que comprar eletrodomésticos novos, porque aqueles, tipo, não dava. Não tinha condições, e isso encareceu um pouco mais o nosso, quer dizer, aumentou os nossos gastos, mas eu acho que foi o melhor que a gente fez no fim das contas, sabe? Porque tava geralmente horrível. a cozinha ela vem equipada, às vezes ela já vem até com micro-ondas, né? Então vem a geladeira. Esse tinha micro-ondas, o micro-ondas estava limpinho, pelo menos. Lava-louça às vezes tem também, não são todos. Isso, Tá? verdade, verdade. Muito bom lava-louça, gente, outra vida. Aqui em casa a gente não usa. Cara, não sabem o que estão perdendo. Aqui ela trabalha todos os dias. Vamos lá. Você mobiliou a casa comprando tudo novinho? Sim e não. Na verdade, assim, o que a gente fez? A gente queria a gente queria ter coisas boas, mas a gente também queria não gastar muito dinheiro. Então, o que a gente fez? Assim, coisas como o sofá e a cama são totalmente novos de loja. A gente comprou os dois na StruckTube, porque eu não estava achando na IKEA, simplesmente não existia, não tinha disponibilidade, não entregavam, não isso, não aquilo. Eu já estava dormindo num colchão que era fininho, era ruim de dormir e tal. Então a gente já estava dormindo há um mês, porque a gente teve que ficar. Quando a gente ficou na casa Kit, a gente estava nesses colchões. E aí a gente falou: bom, eu quero resolver logo essa situação, porque a IKEA não resolve meu problema. Então a gente foi na StruckTube e acabou comprando. Foi mais caro? É mais caro. É mais caro que o Brasil? Tive uma pessoa perguntando sobre o custo aqui. Cara, eu acho caro. Assim, eu vim do Brasil, depois eu vim da Espanha, que os preços eram muito melhores que os do Brasil, comparativamente, assim, não sei se é bem comparativamente a palavra, mas eu preferia essas coisas não comprar no marketplace. O resto, gente, o meu marido, ele é maravilhoso. Ele descobriu muitas coisas no marketplace. Tipo assim, a gente comprou coisas na caixa, embaladas, por, sei lá, metade do preço do negócio. Ou às vezes menos da metade, eram coisas novíssimas. Então procurem. Não tenham esse negócio. Eu era assim, eu confesso, eu era assim, mas hoje em dia não sou mais. Depois que eu vendi todas as minhas coisas, eu vendi tudo que eu tinha na Espanha. E a gente conseguiu. Gente, eu vendi uma planta de um euro. A pessoa foi na minha casa buscar. Depois que eu vendi essa planta de plástico horrorosa da IKEA, a Kit deve ter. Horrorosa não, eu gostava, ela era bonitinha, mas assim, eu não acreditei que alguém fosse na minha casa buscar aquilo. Então, eu comecei a ver, falei, gente, eu tô vendendo coisas de qualidade, eu tô vendendo coisas que eu estou me mudando. Então, pode ser que existam outras pessoas que também estejam passando por essa situação e estão vendendo coisas mais baratas. Gente, eu comprei muito. Olha, um dia que eu tiver bem paciência, eu vou mostrar para vocês as coisas que eu comprei. Mas eu comprei coisas muito boas, com preços muito bons. Óbvio, no final de tudo você soma, mas você fica meio triste com o valor total. Mas tudo bem, tá tudo certo, não tem estresse não. Assim, porque mexeu no bolso do taurino, né? Acabou, né? Pronto, ficou triste. Ficou triste. Ficou triste. Pois é. Então vamos lá. Quanto gastou em média para mobiliar a casa? É que ainda não mobiliou tudo, né? Não, eu tô com a casa quase toda pronta. A gente acabou ficando com algumas coisas do apartamento, né? Tipo, a mesa que o Fábio tá trabalhando, as cadeiras. Nossa, o cara deixou as cadeiras de escritório pra gente. Cada cadeira daquela deve valer uns $200. Eu não sei se é 200, mas são cadeiras boas, entendeu? E a gente ficou com as cadeiras, não teve que gastar com isso, mas o resto do apartamento estava vazio. Então, eu comecei a somar.
para poder passar alguma informação para vocês. Mas eu confesso do fundo do meu heart, que quando passou de 5, 6, eu comecei a ficar triste e parei. Entendeu? Porque, gente, é muita gastança de dinheiro. Tipo assim, aí eu falei assim, eu vou separar então para não ficar tão caro. Vou botar as roupas de frio para fora. Gente, mas as roupas de frio todo mundo tem que gastar. Eu sei que não é o custo do imóvel, mas eu falei, eu vou tentar fazer uma média de quanto eu gastei como newcomer, não sei o que lá. Gente, muito triste. Horrível, horrível, horrível. Não venham pra cá sem dinheiro. Ó, tô avisando. Acreditem em mim. É muita gastança. As coisas aqui são muito caras. E eu falo pra quem vem de qualquer lugar. Tu ganha 40 mil, aí beleza, aí tu vem gastando. Mas se você não ganha 40 mil, não faça isso. Não estou dizendo que você precisa ganhar 40 mil. Estou dizendo que você precisa ter condições para você começar uma vida nova e você vai gastar dinheiro. E as coisas aqui são caras. Então, deixei minha dica. Vale lembrar, gente, que eu nos meus primeiros 2 meses gastei 15 mil dólares. Estamos por aí. Não, eu acho que eu gastei um pouco menos. Mas eu não posso te precisar porque eu... Você não mobiliou a casa toda, você não teve que pagar para poder trabalhar, eu tive que pagar para comprar maca, para fazer um monte de coisa para poder trabalhar. Então foram 15 mil também em outra época. É muito triste, gente, isso é muito triste. E ela pagou 15 mil na época que o dólar estava 2 e não sei quanto. E eu agora que o dólar está 4. A minha sorte é que eu vim da Espanha. Então eu converti euro, então não foi tão triste. Mas é punk, hoje em dia tá punk. Você converteu euro, eu converti real. Pois é. Vamos lá. Roupa de frio muito cara? Recomenda levar do Brasil ou comprar aí? Eu não vim do Brasil, né? Então eu vim da Espanha. Na Espanha eu tinha umas roupas bem mequetrefe, porque em Madrid, onde eu morava, não fazia tanto frio. Fazia o máximo, fazia -2, menos... Assim, então, tipo, meu casaco era vagabundo, mas ele servia. Mas eu cheguei aqui, eu não tinha bota lá em Madrid, porque em Madrid não neva. Pô, muito difícil nevar em Madrid. Tudo, parece Vancouver, isso, né? É um horror. Então, tipo, eu consegui pegar a minha primeira neve da vida, foi lá. E foi um horror. Tava tudo parado, a cidade foi um caos, mas isso aí a gente conversa em outra live. Então eu não tinha bota, eu tive que comprar. Quer dizer, eu tinha uma bota vagabunda. Mas depois eu cheguei aqui e falaram, ó, Paty, é importante você ter bota. Então eu fui, comprei uma bota de uma marca boa. Alguém aí deve também ter acompanhado a saga dos casacos, que a gente não estava conseguindo achar casaco, mas final e conclusão compramos, a gente gastou pelo menos aí uns 1.000 e poucos dólares entre casacos para mim e para o meu marido e as botas para os dois também. Vamos lá, como fez na primeira semana em relação à comida? Foi correndo para o mercado e optou por restaurante? Eu optei pelo Gourmet Cristina Gourmet. Então, Cristina Gourmet preparava as comidas para mim. Eu não faço nada, eu mal faço arroz. Assim, a gente, como é o primeiro mês eu tava na casa da Kitty, a gente comprava coisa no mercado e preparava. Quando eu vim pra cá, pro apartamento, a gente também começou a preparar, porque já tinha a geladeira já era a nova, né? A gente foi no mercado, comprou tudo, a gente só teve que comprar as panelas, basicamente. Comer fora aqui é muito caro. Dependendo de onde você vai, né? Só pra vocês terem uma ideia. Tipo, um McDonald's, você vai no McDonald's para 2 pessoas, 2 quarteirões, com batata, $35. Então, daí você tira o resto. Óbvio, quem trabalha daqui, ganha daqui. Mas não é bem diferente o valor. Como fez para conseguir o RIP tão rápido? Menina, eu fui lá, na maior cara de pau. Cheguei lá, levei o documento. Na teoria, pelo que eu li, não podia. Então, mas agora mudou. Agora caiu essa regra. Então, você tinha que ter 6 ou 3 meses trabalhando, tararararará. E aí eu cheguei lá, mostrei, o cara virou pra gente e falou work permit. Aí eu fiquei olhando assim pra cara dele, eu não ouvi, eu sou meio surdo. Aí eu falei, sorry? Aí ele falou, work permit. Aí eu dei meu work permit, ele falou, qual o seu status aqui? Aí eu falei, não, eu tenho work permit. Aí dei pra ele, aí ele assinou sei lá o quê, tirou uma foto, aí eu falei, o meu marido, ele também, eu queria pegar pra ele, porque ele veio como meu dependente. Aí ele falou, work permit.
Aí eu dei o work permit para ele. Aí, rapidinho a gente conseguiu. Basicamente, você tem que ir lá, preencher um formulário, entregar os seus... Entregar não, mostrar os seus documentos e eles fazem na hora. Em menos de um mês depois, chegou a carteirinha para mim. Ninguém falou nada sobre o trabalho? Eu acho que não. Eu acho que eu mostrei o contato de trabalho, pode ser. Eu mostrei o. Eu acho que nem isso, Kit. Pra ser bem sincera, eu não me lembro. Eu tenho certeza que ele pediu o work permit, porque a primeira vez eu não entendi o que ele falou. E ele ficou, em vez de ele explicar o que eu precisava fazer, não, ele ficou lá com aquela cara de tacho dele e. Posso falar mal dele. Não, mas ele era uma pessoa muito educada, mas ele não tinha nenhuma paciência. Tem ideia, já voltamos para o gasto, né? Mas vamos lá, vamos antes. Por curiosidade, levou bastante reserva ou apenas do mínimo que o governo exige? Gente, olha só, vamos parar com isso. O mínimo que o governo exige é muito pouco. Eu vejo essas pessoas, eu não, na verdade, o governo, para mim, exigia $2.500 canadenses. Agora você pergunta, o que eu faço com $2.500 canadenses? Gente, não paga. Não, óbvio, eu poderia morar num lugar menor que pagasse mais barato? Poderia. Mas o que eu faria com o resto? Eu vou alugar um quarto, eu e meu marido, um quarto, 1.000. E aí? O que eu faço? Eu como o quê tendo 2.500 de reserva? Você faz nada. Você tem como, se você tiver que mobiliar o quarto, eu não sei, eu não procurei aluguel de quarto. Mas você tem que mobiliar, você precisa comprar roupa. Não dá, 2.500 é muito pouco. Vamos lá. Tem ideia de quanto gastou nos primeiros meses? Você já falou que você começou a somar e não teve coragem. Foi... Gente, é triste. Muito triste essa vida de... Assim, é o que eu vou repetir o que eu falei. Eu comecei a somar, quando eu cheguei em 6 eu parei, mas eu fiquei tão nervosa agora com 6 que eu falei que eu esqueci o que eu tava falando. Quanto dinheiro vocês gastaram nos últimos 2 meses? Não, eu sei. Logo que a gente chegou, eu tava indo na casa da Kitty sem gastar aluguel, sem gastar nada. Eu falei assim, caraca, Kitty, eu acho que não tinha dado um mês direito. A gente já tinha começado a comprar coisas, mas eu já tinha passado de, sei lá, 8 no primeiro mês. E sem eu estar trabalhando. E o meu marido trabalhando para a Espanha, ou seja, ganhando em euro, que era menos do que ele ganha aqui. Então, tipo, foi um pouco desesperador. Quando você chega no mercado... Gente, olha só, uma espanhola chegando no Canadá é muito triste. Porque as coisas, o que eu pagava 1, aqui eu pago 7. É muito triste. Daqui a pouco eu conto a história para vocês, que vai ter uma pergunta aí, que vai esclarecer essa parte. Okay. Alguma coisa te assustou quando você... Ah, não, volta um pouquinho. Não, pode responder essa. Alguma coisa te assustou quando você chegou? Olha, 2 coisas me assustaram muito, é o que eu estava falando agora. A primeira é o preço das coisas. Gente, comida, o que eu estava acostumada a pagar na Espanha é surreal. O queijo, sabe aquele queijo bom, aquele queijo Gouda, aquele queijo mental, aquele queijo chique francês que você comprava? Eu não sei nem se esses que eu falei são franceses, mas sabe aquele queijo gostoso? Lá eu pagava R$1,60, sem taxas, tá? Porque a taxa estava embutida. Quando eu cheguei aqui, que eu fui no mercado com a minha irmã, que eu olhava para as coisas, ela falou, você não vai comprar nada não? Eu falei, não precisa nada não, tá tudo bem. Gente, R$7 um queijo de plástico. $7. $7 um queijo de plástico. Gente, é surreal. Surreal. Beijo, Bebel. Essas coisas... E outra coisa que me assustou, que me deixa muito triste, me deixa tensa até hoje, é o trânsito. Gente, vocês não têm noção. Eu tenho um filho a cada vez que eu vou na rua. Porque os caras, eles saem andando, tem uns cruzamentos de umas maneiras tão esquisitas que eles fazem aqui. Você tem que saber a hora que você tem que ir pra frente ou a hora que você tem que cortar o cara pro lado. Gente, é uma coisa. Eu queria ter um motorista. Porque eu não dirijo. Não, mas eu queria um motorista pra mim. Mas não tô podendo. Então eu tenho um motorista... ocasional. Eu, por enquanto, mas, gente, gente, é muito tenso. Muito tenso. Eu não tenho coração para isso. A galera aqui dirige como a cara da mãe. Gente, eles dirigem muito mal. A Kitty já quase passou por alguns acidentes de trânsito. Calma, não foi eu dirigindo mal, não. Foi ele dirigindo mal. Foram as outras pessoas dirigindo. Mas é muito tenso o trânsito daqui. A gente até... Eu mal cheguei, a gente já viu até um acidente outro dia numa rua que era bem tranquilinha. Então...
Perigoso. Como funciona para tirar carteira de motorista aí? Quanto custa? Gente, olha só, meu marido acabou de fazer. Eu vou tirar depois. Aquela pessoa que vai tirar depois. Depois eu tiro. Mas o meu marido precisa dirigir. Então ele foi tirar a carteira dele. Vou deixar uma dica muito boa para vocês aqui, se vocês estão chegando. Marquem o diabo da data. Desculpa, eu venho da Espanha, e lá tem uma palavra muito boa chamada cita. Essa palavra serve para tudo. Então eu já ia falar que você tinha que marcar uma cita, mas eu nunca sei qual é a palavra em português. Então, se alguém souber a palavra, já me ajuda. Você tem que marcar um horário de hora para ir no consulado, se não me engano, ir no consulado brasileiro, para você pegar um histórico da sua carteira de motorista. Para que serve isso? Para você tendo esse histórico, é porque eu não posso falar isso, porque eu tinha a minha carteira, eu tinha a minha carteira de motorista da Espanha. Então eu tive que ir no consulado espanhol para resolver esse trâmite. Mas basicamente eu acho que é a mesma coisa. Você pede um dia para ir lá, espera 70 meses. Brincadeira, não é 70, mas você espera uns 2 meses. Vai lá, eles vão te mandar por correio um papelzinho dizendo: eu sou aqui do consulado e essa pessoa tal, tem direito, já dirige há tanto tempo. Então aí, com isso, você consegue pular etapas da prova de direção. O que acontece? Aqui todo mundo tem que fazer a prova teórica. Todo mundo. Você tem 20 anos de carteira ou zero. A prova teórica é para todo mundo. São 40 questões, se não me engano. Você tem que acertar, sei lá quantos por cento. Não sei, tanto faz, não interessa. Você tem que fazer a G1 e tem que passar na G1. Importante, passar na G1. Tem gente que não passou. Mas tudo bem. Passou, depois passou. Aí você faz a G1. O que acontece? Quando você tem esse papel do consulado, você consegue pular, porque aqui eles têm fases. Eles têm a G2 e eles têm a G Full. A G Full, você não tem restrições para dirigir em horário nenhum, com gente menor, não tem nenhuma restrição dessas. Com a G2 você já tem restrições. E com a G1 você não pode dirigir. Você tem muito mais restrições, porque a G1 é como se você só sabe a teoria. Então, quando você começa a autoescola aqui, se é que você começa a autoescola, que muita gente não faz autoescola, você pode aprender a dirigir com seus pais ou alguma coisa assim, você... vou voltar ao assunto que eu me perdi. Quando você faz a G2, você tem esses problemas. Então, para de rir na minha cara. Porque começa a aparecer mensagens, eu tento ler para tentar responder e eu perco o meu assunto. Por favor, gente, me perdoe. Manda um coraçãozinho aí, vocês me perdoam. Então tá. Então, final de conclusão, vocês têm que fazer a G2. E se você vem com esse papelzinho do consulado, você pula a fase da G2 e você pode fazer diretamente a prova da GFUL. Porque a prova da GFUL não tem essas restrições. Então, obrigado pelos corações. É isso. Peguem esse. Marquem. Não sei se pode marcar já, mas se você vai. Tinha uma menina falando aqui que ia vir em fevereiro. Logo que puder, já deixa esse negócio marcado, porque se der, eu não sei como é no Brasil, o consulado brasileiro, o da Espanha não deixava, mas eu fiz uma coisinha lá e consegui. O Leandro tá falando aqui, você tira esse histórico pelo Detran online, só traduzir e juramentar. Pronto, menos um problema resolvido. Pronto. Então, se é mais fácil, faz isso daí. Mas façam, sabe por quê? Porque eu conheço um casal que eles demoraram a fazer isso e simplesmente você não pode comprar o seu carrinho, seu bibi amoroso, você não pode comprar se você não tiver a carteira de motorista. Então, vem pra cá. Se você não tiver nem a G2, nem a G Full, eu sei isso porque ontem eu fui procurar o meu bibi. Então, o cara perguntou, você tem carteira? Porque se você não tiver carteira, eu não posso vender o carro. Aí a gente falou, não, eu tenho carteira, aí fizemos o test drive, mas isso também vai ficar para outra live. Bom, é isso. Já resumi toda a história. Façam isso para vocês poderem chegar aqui e fazerem a G1. Estudem já para a G1 do Brasil. É muito fácil. Tem vários aplicativos, você entra lá, estuda aquele raio daquela pergunta e decora aquilo lá. E você tem que saber quantos metros você pode parar no hidrante. Tem umas perguntas muito boas. Você está dizendo que é muito fácil, mas você fez a prova, Tati? Eu ainda não, ainda não. Tá. Mas não, assim, você tem que decorar as questões. Se você for bom de memória, tu vai tirar de letra. A gente tá lascada.
Ou se você estudar, estuda mesmo. Faz várias, pronto, acabou. Vamos lá, Paty. É bom levar roupa de cama do Brasil ou da Espanha? Eu não. Então, se eu tivesse trazido, eu ia ter me ferrado. Por quê? Porque eu aqui comprei uma cama king e a minha cama no Brasil e na Espanha eram camas de outro tamanho. Então, a roupa, eu não sei quanto custa uma roupa de cama no Brasil, porque tem muito tempo que eu não moro lá e não compro. Mas aqui a mais barata que eu achei foi por volta de uns US$ 70, para vocês terem uma ideia. 70, 50, 60, por aí. Eu trouxe umas do Brasil. E eu É. acho que eu tenho até hoje, uso até hoje. Hum. Qual a conta bancária abriu daqui do Brasil para quando chegasse no Canadá? Recomenda algum? Então, eu fiz tudo trazendo pelo Wise. Eu mandei, não foi uma conta, né? É uma conta também. Eu mandei dinheiro pro Wise e cheguei aqui, eu transferi para minha conta quando eu abri aqui a conta no banco. Lembrando, gente, que a Paty ela veio para cá em abril. E ela abriu também uma conta no TD aqui como Verdade, visitante. é verdade, isso é verdade. Eu estava aqui, eu vim como turista mesmo, que a gente veio conhecer a cidade, conhecer de novo a cidade que a gente já conhecia. E eu abri essa conta, mas eu não cheguei a movimentar, não cheguei a fazer nada. Então, mas eu usei o Wise também. Foi a maneira como eu consegui, chegando aqui, ter dinheiro. Isso, E então o meu lembrando. cartão não. Só para vocês saberem, não joguem tudo num lugar só. Por quê? Porque a minha conta do Wise, por exemplo, eu botei dólar canadense e botei dólar americano, porque o meu voo tinha escala, era Madrid, um lugar nos Estados Unidos para cá. O meu cartão da Wise não funcionou lá. Não tô dizendo, tipo, não coloque 100% de tudo que você tem num cartão só, porque pode dar problema. Lembrando, gente, que como visitante você consegue abrir conta aqui no TD, né? E você consegue ter um visto aprovado, um visto de trabalho, visto de estudos aprovado. Você consegue abrir conta no RBC aqui também no Canadá, tá? Sem ter chegado. Mas você só vai poder mexer nos fundos uma vez que você chegue aqui e ative sua conta. Vamos lá. Vale a pena alugar carro nos primeiros dias para fazer os passos mais urgentes? Cara, eu não aluguei. Eu peguei emprestado. Mas no lugar que eu moro, é bem difícil ficar sem carro. Pra mim, eu acho. Mas se eu estivesse morando em downtown Toronto, que tem tudo na porta, que tem tudo, às vezes você consegue se movimentar de metrô. Mas se você mora em alguma cidade mais afastada, em algum lugar mais afastado, eu nem sei como é que rola essa questão de aluguel de carro para quem está chegando. Não sei se é mais caro, não sei se seguro muito alto, eu não sei como funciona muito bem essa questão. Mas se rolasse, eu acho que eu teria feito. Se eu morasse mais longe e precisasse, eu teria feito. Por fim, como foi para conseguir um trabalho estando ainda no Brasil? Quero saber. Gente, muito fácil. Vou contar para vocês, moleza. Você tem uma irmã que trabalha como consultora no Kit no Canadá, bate na porta dela e fala assim: Kit, tá precisando assim de uma pessoa para trabalhar com você? Uma pessoa gente boa, assim, maneira. Aí ela fala: tô brincando, gente. Mas foi mais ou menos assim. Pronto, não foi difícil, essa é a resposta. Então, assim, gente, a gente sabe que o caso dela teve muitas exceções, né? Não é um caso atípico, então, é uma pessoa que veio da Europa, não do Brasil, uma pessoa que já tinha, que estava ganhando em euro, não estava ganhando em real, uma pessoa que tem uma familiar aqui, né, que já é residente permanente, que poderia abrigá-la, mas, assim, eu acho que todas as outras experiências que ela teve aqui foram muito válidas, especialmente essa questão financeira mesmo, né? De ter conseguido economizar bastante com essas compras. E quando eu digo assim, a Paty segue aquele lema de que a economia é a base da prosperidade, como, né, a minha família segue esse lema, ou então da porcaria, mas nesse caso o dela não foi porcaria, a economia dela, né, realmente trouxe aí prosperidade para a Paty, trouxe bons móveis, bons itens. E eu acho que ela está fazendo bem esse papel aí de economizar e de mobiliar a casa, de fazer tudo regradinho, financeiramente regradinho, né? Então, uma vez que no Porque Canadá tá vendo senão aqui a não dá. agência. A gente tentou comprar, tipo, em 2 meses, 3 meses diferentes, porque senão é muita porrada. Viu? Aqui, ao Não investir no dá, Canadá, não, tá gente. assistindo a gente aqui está repetindo. A economia é a base da prosperidade, tá vendo? É isso aí. Então, pronto, Paty. Então, dá aí a sua dica para os recém-chegados ou futuros recém-chegados. E aí a gente fecha. A minha dica é guardem dinheiro. Guarda dinheiro, guarda tudo. Para de sair pro McDonald's, para de sair pra essas coisas, para de ir pra balada.
e junto o dinheiro. Que aí vai chegar aqui e vai lembrar de mim e vai falar: ainda bem que eu juntei esse dinheirinho. Ah, muito importante, muito importante. Gente, eu tô brincando, mas eu tô falando de verdade. O Plano Canadá é muito legal. O país é um lugar maravilhoso. Tem pessoas muito legais também. As pessoas são muito educadas, mas é complicado essa questão do dinheiro. Tem que, se você não vier com um pouquinho, cara, não precisa ser uma reserva de milhões de dólares, não, mas vem com um pouquinho mais de dinheiro, junta mais. Se você achar que não é suficiente, junta mais um pouquinho, porque o negócio aqui, o buraquinho é um pouquinho mais embaixo. Bom, Paty, muito obrigada. Muito de Muito nada. obrigada a todo mundo que acompanhou aqui a live. Tô vendo Regina, tô vendo Bebel, tô vendo. Yuri, aquele garoto que você era amiga, tipo, 20 anos atrás? Era. Você tá zoando? Ele te adicionou, tá te seguindo até. Pronto. Então, obrigada a todo mundo que assistiu aqui a live e um beijo para todo mundo. Na quinta-feira a gente volta aqui com mais live e não percam os conteúdos.